Olá, está começando mais um Café Consciência. Nesta semana nós vamos falar sobre cafés filosóficos com o professor do curso de mestrado em educação da UNO-Chapecó, Maurício Roberto da Silva. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de estar aqui para discutir um assunto tão importante. A gente que agradece. Professor, para a gente começar então falando, o café filosófico é um termo criado na França nos anos 90, onde filósofos, intelectuais, artistas, enfim, se reuniam para debater, discutir filosofia, em cafés, Essa seria talvez uma forma de desmistificar um pouco a questão da filosofia, tirar um pouco desse peso acadêmico do filósofo em torno dessa questão da filosofia, talvez? Eu acho que não só isso, Porque a filosofia tem esse papel de refletir sobre os problemas da humanidade em geral, Mas normalmente se pensa no filósofo só como aquele que faz essa reflexão. Nesse caso, eu penso que tira esse peso da filosofia, atribuindo também às pessoas comuns a serem também consideradas como filósofos e intelectuais para discutir questões pungentes, questões da atualidade, questões polêmicas do tempo em que vivemos. Eu acho que essa é uma coisa importante da ideia do café filosófico, mas sem desmerecer o papel dos filósofos, que nós sempre precisamos dele, Até porque muitas vezes o ponto de partida desses cafés filosóficos são obras, enfim, de filósofos consagrados, enfim, tanto que esses primeiros, eram muito baseados em Sócrates e assim por diante. Então eles tomam também como ponto de partida a filosofia clássica também, Exatamente, quer dizer, você trazendo para o contexto atual da modernidade, você traz a filosofia, no sentido de dar uma certa consequência, uma certa atualização e uma democratização, vamos dizer assim, da filosofia para os problemas do tempo que a gente vive, Então, por exemplo, nós temos meio ambiente, nós temos o problema hoje da questão mesmo social, da questão da moradia, a questão da educação e da saúde. Nesse sentido, filosofia e educação têm uma relação muito imbricada. Os problemas da educação são os problemas da filosofia, inversamente também, Os problemas da filosofia são da educação e da educação são também problemas filosóficos, no sentido de que carecem de uma reflexão mais, vamos dizer, mais radical de ir na raiz dos problemas, Então, a filosofia, o café filosófico pensado por um mestrado em educação tem esse papel de trazer os principais temas polêmicos da educação, mas que não são um problema da educação de uma faculdade de educação só. São os problemas da educação do mundo. Como um todo. Da questão das classes, a questão dos problemas referentes à etnia, os problemas de geração, crianças, idosos e tal, questões de gênero, etc. Então, muito aberto para discutir questões que nos incomodam no cotidiano. Essa é a atualidade do café filosófico hoje, Num mestrado em educação, Sim, exatamente. Até trazendo um pouco para o caso aqui do curso, do mestrado em educação, que está promovendo algumas dessas atividades como essa. Nesse sentido, assim, como o professor avalia essa disseminação desse formato do café, que teve um início lá na França, enfim, hoje existem muito disseminado isso, já virou até programa de TV aqui no Brasil mesmo, E chegando também aqui na UNO-Chapecó. Não é a primeira vez que acontece, o curso de filosofia já fazia isso também, mas agora através dessa proposta de um curso de mestrado. Como o professor avalia essa possibilidade, dessa disseminação, trazer talvez para contextos mais locais também, trazer a filosofia para debater talvez questões mais locais? Como o professor avalia isso? Eu acho que trazer os problemas da filosofia, da educação, para contextos mais regionais, o nosso oeste, o próprio espaço dentro da UNO-Chapecó, no sentido também de desmistificar um pouco, sem desvalorizar os seminários, as palestras e as conferências, mas como um espaço que agrega multidisciplinarmente, é bom que se diga, diferentes áreas do conhecimento, inclusive a própria filosofia, Então nós temos o professor Ireno, que é filósofo, mas nós temos
uma pleiade de intelectuais que estão no nosso programa e de outros programas da UNO que estarão presentes como, vamos dizer, como pessoas que vão não como conferencistas, né, mas que vão debater aquele tema de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais lúdica, mais tranquila, com menos tensão, mas ao mesmo tempo sem perder o caráter acadêmico, a relevância, vamos dizer, social e acadêmica daquilo que se discute. O fato de discutir um café de uma maneira, tomando café também, não implica que se abandone os outros formatos vamos dizer assim, de dar aulas e tal. Pelo contrário, eu acho que vem se somar, abrir a comunidade acadêmica, no sentido também de, já temos uma mentalidade acadêmica e científica de pós-graduação. Mas eu penso que também um dos motivos um dos papéis do Café Filosófico aqui na UNO e o nosso mestrado pensa em não fazer esse mito da pós-graduação, ela separada da graduação, ela separada dos problemas do entorno e da vida cotidiana da UNO. Então, nesse sentido, acho que essa pergunta é muito pertinente, porque vamos fazer um café no qual os próprios filósofos, as outras áreas, estudantes, servidores, pessoas da comunidade, eu estou aqui agora falando assim para todo o público, né, de Chapecó e entorno, estão convidados também para vir para o café. Esse é um aspecto importante que a pós-graduação, a meu ver, o nosso projeto de pós-graduação em educação, prevê essa sintonia com os problemas de relevância pública da nossa região e do nosso entorno. Perfeito. Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa no nosso programa e o Café Consciência volta daqui a pouquinho.